Eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Aqui devemos dar atenção para o problema dos judeus. O Senhor disse que nos seus sofrimentos a igreja tem tribulação e pobreza. Com isso é fácil tratar, mas tratar com aquilo que vem do interior não é fácil. Os judeus mencionados aqui não se referem aos judeus no mundo, mas aos judeus na igreja. Assim como as pessoas que vimos antes em Apocalipse, onde podemos ler, estão relacionadas aos nicolaítas, não se referem às pessoas do mundo, mas ao laico na igreja. Aqui fala sobre os judeus que os perseguiram. Isso é mais doloroso que as coisas dolorosas. Nas 7 cartas há uma linha de oposição. Os nicolaítas são mencionados 2 vezes, uma vez na igreja em Éfeso e outra em Pérgamo. Os judeus também foram mencionados 2 vezes, uma vez aqui e de novo na igreja em Filadélfia. Em Pérgamo, o ensinamento de Balaão é mencionado, em Tiatira, Jezabel é mencionada. Todos estes constituem a linha de oposição. Você pode perguntar qual é o significado dos judeus. A salvação não é dos judeus? Por que eles falam blasfêmias aqui? Por essa razão devemos saber o que é judaísmo e o que é igreja. Há muitas diferenças essenciais entre judaísmo e a igreja. Aqui queremos mencionar 4 pontos para os quais devemos dar especial atenção: o templo, a lei, os sacerdotes e as promessas. Os judeus identificaram um templo, os judeus edificaram um templo esplêndido de pedras e de ouro como o lugar de adoração. Como padrão de comportamento, eles tinham os 10 mandamentos e muitos outros regulamentos. Para cuidar dos assuntos espirituais, eles tinham o ofício dos sacerdotes, um grupo de pessoas especiais. E, finalmente, eles tinham as bênçãos pelas quais podiam prosperar na terra. Por favor, note que o judaísmo é uma religião terrena. O que eles possuem é um templo material, regulamentos de letras, sacerdotes mediadores e gozo na terra. Quando os judeus entraram na terra de Canaã, eles construíram o templo. Se sou um judeu e desejo servir a Deus, devo ir ao templo. Se sinto que pequei, eu preciso oferecer um sacrifício e devo ir ao templo para oferecer o sacrifício. Se sinto que Deus me tem abençoado e quero agradecer, devo ir ao templo para agradecer. Todas as vezes devo tomar este caminho. Posso adorar a Deus somente quando vou ao templo. Este é chamado lugar de adoração. Os judeus são adoradores e o templo é o lugar onde eles adoram. Os adoradores e o lugar de adoração são 2 coisas diferentes. Mas é assim no Novo Testamento? A característica especial da igreja é que não há lugar nem templo, pois nós, o povo, somos o templo. Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22 diz: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A característica especial da igreja é que seu corpo é a habitação de Deus. Individualmente falando, cada um de nós é o templo de Deus. Coletivamente falando, Deus nos edifica e adequadamente nos ajunta para tornar-nos sua habitação.
Não há lugar de adoração na igreja. O lugar de adoração é o adorador. Carregamos nosso lugar de adoração aonde quer que vamos. Isso é fundamentalmente diferente do judaísmo. O templo no judaísmo é um templo material. O templo na igreja é um templo espiritual. Alguém certa vez colocou o valor total do templo judeu e é o suficiente para proporcionar a todas as pessoas da terra uma questão financeira, um quadro financeiro muito bom. Mas, e quanto ao templo dos cristãos hoje? Alguns são mancos, alguns são cegos e alguns são pobres, mas este é o templo. Hoje, algumas pessoas dizem, se você não quer ir a um templo solene, magnífico, no mínimo precisa de uma capela. Mas a igreja não tem um templo. Aonde quer que os crentes vão, para lá o templo também vai. Deus habita em homens, não em casa ou em templo. Os homens pensam que se forem adorar a Deus, eles precisam de um lugar adequado, uma casa, um templo. Alguns até chamam de templo de igreja, chamam de templo o templo de igreja, a casa de igreja. Isto é judaísmo, não a igreja. A palavra igreja em grego é eklésia, que significa os chamados para fora de alguma coisa, ou seja, do mundo. A igreja é um povo comprado com o sangue precioso de Cristo. Esta é a igreja. Hoje temos o templo no andar superior, temos o templo no pórtico de Salomão, temos o templo na porta chamada Formosa e temos o templo no andar inferior. O judaísmo tem o lugar material. Então, quem são os judeus? São os que levam o lugar material para dentro das igrejas. Se os filhos de Deus desejam andar no caminho de Deus, eles devem pedir a Deus que abra seus olhos para que possam ver que a igreja é espiritual, não material. Os judeus também têm as leis, os regulamentos para o seu viver diário. Deus somente usa leis para fazer os homens conhecer os seus pecados. Todo aquele que for um judeu deve guardar os 10 mandamentos. Mas o Senhor Jesus disse claramente que mesmo que você guarde os 10 mandamentos, ainda lhe falta uma coisa. Leia isto em Lucas capítulo 18, versículos 20 a 22. O judaísmo tem um padrão de princípios para o seu viver diário, o qual está escrito em tábuas de pedra e precisa ser memorizado. Mas o problema está aqui. Se eu sou alfabetizado, entendê-lo-ei. Se eu sou analfabeto, não entenderei. Se tiver boa memória, consigo lembrá-lo. Se não tiver boa memória, não consigo lembrá-lo. Isso é judaísmo. O padrão do viver diário do judeu é morto, é exterior. Na igreja não há lei. Em vez disso, sua lei está em outro lugar. Não está escrito em tábua de pedra, mas nas tábuas do coração, o coração do crente. A lei do Espírito da vida está dentro de mim. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo é a minha lei. Leia Hebreus capítulo 8 e também Jeremias capítulo 31. Deus diz, nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também sobre os seus corações as escreverei. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Hoje, certo e errado não estão em tábuas de pedra, mas no coração do crente. Hoje, nosso especial característico é o Espírito de Deus habita em nós. Posso contar uma história que expressa o sentido aqui? Em certa cidade havia um certo senhor, um eletricista, que tinha pouca escolaridade,
Posteriormente, ele foi salvo. Quando os dias esfriavam, ele se preparava para beber vinho conforme o seu antigo costume. A comida estava pronta, o vinho aquecido, e ele, a esposa, que conhecia algumas letras a mais do que ele, e um aprendiz estava sentado e pronto para comer. Ele começou a dar graças, contudo, por algum tempo, nenhum som saiu. Finalmente ele disse: agora que sou um cristão, quero saber se é certo os cristãos beber vinho. É uma pena que o pregador tenha ido embora, do contrário, poderíamos perguntar-lhe. Vamos procurar na Bíblia para ver se é certo os cristãos beberem vinho. Assim os três começaram a folhear as páginas da Bíblia, mas não encontraram nada. Por fim, a esposa sugeriu que o tomassem desta vez. Mais tarde, disse ela, eles poderiam escrever uma carta ao pregador, e se ele dissesse que não é correto beber, eles parariam. Se ele dissesse que é correto beber, eles continuariam. Então o irmão levantou-se de novo e preparou-se para dar graças, mas, novamente, por algum tempo, nenhum som saiu. Após esse incidente, o pregador encontrou o eletricista e a questão foi levantada. O pregador perguntou-lhe se ele, afinal, bebeu na ocasião. E ele respondeu: o chefe que mora dentro de mim não me permitiu. Então, eu não bebi. Há um chefe interior. Este é o regulador, é o regulamento muito bom. Se o Espírito Santo não concorda, o que quer que você diga não vale nada. Se o Espírito Santo concorda, o que quer que você diga também não vale nada. A lei torna-se uma questão interior, não exterior. Há leis escritas e regulamentos no judaísmo. Hoje também há muitas normas e regulamentos escritos nas chamadas igrejas. Mas isto não é a igreja. Qualquer regulamento que é colocado exteriormente não é a igreja. Não temos leis exteriores. Nosso padrão de viver diário é interior. Tudo aquilo que reflete até no nosso exterior vem desta lei que está no nosso interior. A tribulação da igreja em Esmirna foi devido ao fato de aqueles que chamavam a si mesmos judeus estarem impondo regulamentos judaicos sobre ela. No judaísmo, os homens que adoram e o Deus que é adorado estão separados e muito distanciados um do outro. A distância é o judaísmo. Quando o homem vê o Deus do judaísmo, ele imediatamente morrerá. Como os do judaísmo conseguem aproximar-se de Deus? Eles dependem de um mediador, o sacerdote ou o sumo sacerdote. Os sacerdotes, os representantes para ir a Deus. As pessoas são seculares. Elas somente podem fazer coisas seculares e ser do mundo. Mas os sacerdotes devem ser totalmente santos e cuidar das coisas santas. A responsabilidade dos judeus é levar o boi ou a ovelha ao templo. Quanto ao servir a Deus, esse é um assunto dos sacerdotes, não dos judeus ou do judeu comum. Mas na igreja não é assim. Na igreja, Deus não apenas quer que tragamos coisas materiais a Ele, mas também deseja que o povo venha a Ele. Hoje a classe mediadora foi abolida? Quais foram as palavras de blasfêmia faladas pelos judeus? Um grupo de pessoas na igreja em Esmirna estava dizendo: se aos irmãos é permitido fazer tudo, se os irmãos podem batizar as pessoas, se os irmãos podem partir o pão, não há qualquer ordem. Isto é terrível. Eles queriam estabelecer uma classe mediadora.
O cristianismo de hoje já tem sido judaizado. O judaísmo tem os sacerdotes, enquanto o cristianismo tem os rigorosos padres, os clérigos, que não são assim tão severos, e os pastores comuns no sistema pastoral. Os padres, os clérigos e os pastores cuidam de todas as coisas espirituais. Sua única expectativa quanto aos membros da igreja é donativo. Nós, o laicato, os laicos, os crentes comuns, somos seculares. Podemos somente fazer coisas seculares e ser mundanos o quanto quisermos. Assim é este método. Mas a igreja não tem qualquer pessoa secular, mundana. Isto não significa que não cuidamos das coisas seculares, mas que o mundo não pode tocar-nos. Na igreja, cada um é espiritual. Deixe-me dizer-lhe, toda vez que a igreja chega ao ponto de somente poucas pessoas cuidarem das coisas espirituais, tal igreja já caiu. Todos sabemos que aos padres católicos romanos não é permitido casar. Quanto mais eles diferirem em aparência dos seres humanos, mais seguras as pessoas sentir-se-ão em confiar-lhes as coisas espirituais. A igreja não é nada disto. A igreja exige que ofereçamos todo o nosso ser a Deus. Esta é a única maneira. Cada um deve servir o Senhor. Fazer coisas seculares é apenas tomar conta de nossas necessidades diárias. Agora prosseguiremos para o quarto ponto. O propósito dos judeus ao servirem a Deus é que eles pudessem colher mais trigo dos campos e que os bois e rebanhos não perdessem seus filhotes, mas multiplicassem muitas vezes, exatamente como no caso de Jacó. Eles estão buscando a bênção neste mundo e para este mundo. As promessas de Deus a eles são também promessas da terra, para que entre as nações da terra eles sejam a cabeça e não a cauda. Mas a primeira promessa à igreja é que devemos tomar a cruz e seguir o Senhor. Algumas vezes, quando prego o Evangelho, as pessoas perguntam: haverá arroz para comer quando crermos em Jesus? Eu respondo: quando você crer no Senhor Jesus, a tigela de arroz é quebrada. Esta é a igreja. Não é que após crer você ganhará mais em todas as coisas. Certa vez, quando eu estava em um local, um pregador disse em sua mensagem: se você apenas crer em Jesus, embora possa não fazer fortuna, no mínimo, você conseguirá uma vida confortável. Quando ouvi isto, pensei: isto não está de acordo com a igreja. O que a igreja ensina não é quanto eu vou ganhar diante de Deus, mas quanto estarei disposto a perder diante de Deus. A igreja não acha que o sofrimento é uma coisa dolorosa. Pelo contrário, é uma alegria. Hoje, estes 4 itens, ou seja, o templo material, as leis exteriores, os sacerdotes mediadores e as promessas terrenas, estão nas assim chamadas igrejas. Desejamos pregar mais a palavra de Deus. Esperamos que todos os filhos de Deus, embora tenham ocupações seculares, sejam homens espirituais. Aqui o Senhor fala uma palavra muito forte: dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes sinagogas de Satanás. A palavra sinagoga está especialmente relacionada aos judeus, assim como o templo ao budismo, mosteiro ao teísmo e mesquita ao islamismo.
Certo irmão disse que não deveríamos denominar nosso lugar de reunião local de reuniões da igreja, mas de sinagoga cristã. Se fosse assim, quando um judeu passasse, ele ficaria muito confuso, porque sinagoga é um termo usado exclusivamente no judaísmo. Como poderíamos dizer que há algo como sinagoga cristã e não relacionar isto ao judaísmo? O Senhor disse que eles eram sinagoga de Satanás. Os judeus citados aqui pelo Senhor referem-se aos judeus na igreja, porque eles até mesmo introduziram a sinagoga na igreja. Que Deus seja misericordioso para conosco. Devemos livrar-nos completamente de todas as coisas do judaísmo. Ao apóstolo Paulo foi confiado um mistério especial, o mistério da igreja como corpo e como noiva de Cristo. Alguém poderia indagar, mas por que razão isto foi mantido em sigilo? A resposta é que se tratava de algo celestial, objeto dos desígnios celestiais de Deus. A referência do Antigo Testamento, por sua vez, tinham como finalidade manifestar os desígnios divinos com respeito a esta terra. É importante atentarmos para esta consideração, pois indica que a igreja está situada fora do mundo. Ela tem outra origem, foi manifestada em outro tempo, acalenta outra esperança, pertence, enfim, a outra esfera. A igreja não é herdeira de promessas do Antigo Testamento e não tem cumprimento de profecias do Antigo Testamento associadas a ela. Muito pelo contrário, tais coisas lhe são totalmente antagônicas. Israel e a igreja são tão diferentes entre si que nem poderiam existir um ao lado do outro. Enquanto os desígnios divinos com vistas à terra iam sendo manifestos, o mistério da igreja permaneceu oculto. Quando enfim foi revelado o mistério da igreja, o propósito de Deus com relação a Israel também foram suspensos e adiados. A igreja está sendo associada com Cristo no céu. Israel está associado com ele sobre a terra. A igreja conhece em seus sofrimentos e perseverança. Ou seja, a igreja conhece a Cristo em seu sofrimento e perseverança. Israel o há de conhecer na sua exaltação e poder. A igreja regozija-se em Cristo como a noiva em seu noivo. Israel terá sua alegria nele como uma nação que venera o seu governante soberano como rei. A igreja espera que ele venha e a leve consigo para o céu. A esperança de Israel é que ele estabeleça o seu reino aqui na terra com eles, e Israel seja a cabeça das nações, enfim. É nisto que se resume a parte celestial no que nos toca, a igreja, a nossa bendita porção. Muito em contraste com o mais abençoado povo da terra, Israel. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.